irmãos, uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos em nossa programação de escola bíblica dominical. Ainda dentro desse contexto de isolamento, então, gravando a nossa escola bíblica em função de que ainda não estamos liberados para nos reunirmos no templo, até porque a maioria ainda se sente muito inseguro com respeito aos riscos de estar no templo e estarmos juntos por causa do contato social. Mas nós estamos firmados no propósito de continuarmos buscando a presença do Senhor. E o nosso desejo é que esta escola bíblica venha gerar vida para todos, a despeito até do formato. Mas o estudo que vamos ter, ele será abençoador. Eu acredito que Deus abençoará a sua vida, abençoará também a sua casa em nome de Jesus. Mas vamos louvar ao Senhor? O primeiro cântico que nós vamos cantar fala o seguinte: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? A última canção que gostaria de cantar é uma composição pessoal e espero que ela seja usada por Deus para abençoar a sua vida nesta hora. Ela é, na verdade, um testemunho pessoal. Eu a fiz baseado na experiência que eu vivi com meu Jesus. Razões a gente tem pra querer um grande amor que preencha todo o nosso coração. Mas amor, verdade, como encontrar no mundo que só pensa em receber? Um dia ouvi falar do amor de um grande Deus, transformando a dor de muitos corações.
A Ele conheci e pude então provar que o amor não está longe de se ter. Eu aceitei Jesus e criei na sua cruz. Posso agora então dizer que encontrei um grande amor. Razões a gente tem pra querer um grande amor que preencha todo o nosso coração. Mas amor, verdade, como encontrar no mundo que só pensa em receber? Um dia eu ouvi falar do amor de um grande Deus que transformando a dor de muitos corações. A Ele conheci e pude então provar que o amor não está longe de se ter. Eu aceitei Jesus e criei na sua cruz. Posso agora então dizer que encontrei um grande amor. Eu aceitei Jesus e criei na sua cruz. Posso agora então dizer que encontrei um grande amor. Que encontrei um grande amor. Que encontrei um grande amor. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Nós vamos ao estudo de hoje, que trata sobre a arte de conduzir a família. Continuamos a falar sobre o avivamento do lar. Nosso texto básico é Jó 1, versículos 1 a 5. Oremos. Deus, que o teu poder seja derramado sobre nossas famílias e que nós aprendamos um pouco mais sobre este assunto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos à leitura então de hoje, baseado nesse texto de Jó 1, versículos 1 a 5. Façamos a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um com a sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pois bem, a história de Jó, dentre os exemplos bíblicos que nós podemos buscar para falar sobre motivação, é uma das que mais impressiona. Seu testemunho é inspirador e comovente. E depois de analisarmos toda a sua história, chegando ao final dela, vamos notar que a sua experiência, sem dúvida, nos leva a questionar o que existia na vida daquele homem que fez, fazia e faz dele, ainda hoje, para todos nós, um exemplo de superação e triunfo. A prosperidade não é algo que acontece, é um processo.
É preciso que sejamos capazes de aprender com homens como Jó, como é que se constrói uma vida familiar e como é que se constrói uma história cheia de sucesso na condução da família. Em seu estilo de vida, vamos notar, Jó cultivou alguns cuidados que, sem sombra de dúvida, beneficiava diretamente a sua família. É sobre esses cuidados que nós vamos falar nesta manhã, porque por eles temos muito a aplicar nas nossas vidas. O primeiro deles é o cuidado com a sua integridade pessoal. De que maneira Jó se cuidava? Nós vamos notar que Jó, em primeiro lugar, mantinha uma conduta moral ilibada. O texto é claro, destacando que ele era homem íntegro e reto. Isto denota que a conduta deste homem foi, sem dúvida alguma, uma conduta reta, íntegra. A sua moral era sem questionamento. Notamos que, na vida de Jó, ele manteve uma piedade exemplar. A palavra do Senhor é muito clara ao destacar que ele era temente a Deus e se desviava do mal. Todo cuidado é pouco quando se trata da preservação de nosso nome, porque pouca coisa é suficiente para que nossa idoneidade seja questionada. Note esta cena. ياسر حمود وانا رسالة الحين شو بالصوت انا ابطخه جمالي وابوها انت حمود كبوتشي انت كيف حمود لا ما كم لي سؤال ذاك انا بلو كذا انت حمود تاني خطا ركا تريد تليفون الله يا ياسر جاب لي Um dos maiores bens que temos é o nosso nome. Ele deve ser preservado. Sem ele, não temos créditos nem diante de nós mesmos, mas com ele podemos ir longe para o bem de nossa pessoa e também de nossa própria família. Em segundo lugar, notemos outro valor que Jó soube manter em sua história, que foi o cuidado com os seus bens materiais. O que o texto nos revela sobre a sua capacidade administrativa? Jó foi um excelente gerente dos bens que ele adquiriu com a ajuda de Deus. Notemos, em primeiro lugar, que Jó sabia poupar e armazenar riqueza. O texto é claro ao falar de tantos bens que ele possuía. Muito claro fica para nós que ele sabia gerenciar as coisas que Deus havia lhe dado ao longo da sua história até aquele momento. O texto ainda diz que ele sabia gerar e administrar pessoas. As pessoas que trabalhavam com Jó tinham prazer de estar junto dele. Isso revela o cuidado que ele tinha com os seus bens. Existem algumas verdades que nós precisamos aprender com este exemplo de Jó. Saber se relacionar com as pessoas atrai muita prosperidade para nós mesmos e também para as nossas famílias. As pessoas que trabalhavam com Jó não queriam deixá-lo, porque sabia que trabalhar com ele valia a pena. Jó sabia lidar e se relacionar com o poder, porque a despeito de ter tantos bens e ser tão respeitado naquela comunidade, naquela sociedade, este poder não subiu à sua cabeça ao ponto dele desprezar os mais humildes e aqueles que com ele trabalhavam.
A capacidade de edificar bens e preservá-los, sabemos, não é nata. É uma capacidade que pode ser adquirida, aliás, deve ser adquirida. Preste atenção neste filme. Introducing the totally redesigned Kia Spectra. The only car in its class with 6 airbags, a 10-year warranty, and at around $13,000, it's a car you can afford to love. The all-new Kia Spectra. Engraçado, né? Esta cena. Mas a cena nos traz a descrição de uma pessoa que tinha zelo e amor para com aquilo que havia adquirido. A proposta em nossa reflexão não é que nós amemos ao ponto de que esses bens se tornem nossos deuses ou se tornem deuses na nossa vida. Mas nós precisamos saber administrar as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Jó adquiriu uma virtude que todos nós devemos buscar ter hoje também. É o que eu chamo de QI financeiro. Devemos aprender a administrar os recursos que temos nas mãos, nos especializando ou, no mínimo, nos informando e nos formando nessa capacidade de gerenciar e preservar as coisas que nós conquistamos. Se notarmos, boa parte das dificuldades e dos apertos econômicos que nós, em nossas famílias, enfrentamos, é pela nossa má gerência. Não sabemos administrar bem o recurso que vem às nossas mãos. Isso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que nós ganhamos. Tem a ver com a capacidade de gerenciar aquilo que entra em nossas mãos. E eu acredito que todos nós temos muito a aprender a respeito deste assunto. Em terceiro lugar, vale a pena observarmos outro valor que Jó soube cultivar como chefe de família, que foi o cuidado com os membros de sua casa. O que o texto nos apresenta sobre esse aspecto de sua vida? Notamos, em primeiro lugar, que Jó soube multiplicar a sua família. O texto diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó, sem dúvida, ele não teve filhos além dos seus recursos e da sua possibilidade. A Bíblia nos revela um homem que soube planejar o crescimento de sua casa. Boa parte dos problemas que nós verificamos na sociedade, os problemas sociais, se relaciona a uma falta de sabedoria para poder gerenciar o crescimento do lar. Boa parte das famílias estabelecidas nunca fizeram um planejamento para o crescimento da sua casa. E existem famílias com muitos filhos, mas eles precisam da ajuda do governo e de ajudas externas para poder manter sua casa, porque não souberam planejar o seu casamento e o crescimento da sua família. Nós precisamos ter esse cuidado também. É fato que, em nossa igreja, a maioria das famílias já estão estabelecidas, mas é importante que saibamos passar isso para os nossos filhos e para aqueles jovens que ainda irão se casar. Em segundo lugar, Jó soube conduzir a espiritualidade e o temor do seu lar. A Bíblia diz que após as festas que eles realizavam, após aqueles momentos sociais em família tão gostosos que eles tinham, Jó chamava seus filhos e, diz o texto, os santificava e expiava os seus pecados através
de holocaustos. Jó foi um homem que se preocupou com a espiritualidade da sua casa. Você se preocupa com a espiritualidade da sua casa? O que de prático você consegue fazer para provar esta verdade? O que você tem feito para manter a boa espiritualidade dentro da sua casa, dentro do seu lar? Você se esforça para isso? Seus filhos se inspiram mesmo em você através do seu exemplo e do seu esforço para andarem no caminho do Senhor? É muito importante que nós nos esforcemos por cuidar bem dos membros de nossa família. Quando o assunto tem a ver com o direcionamento dos nossos filhos e dos membros da nossa casa, é muito importante que nós saibamos elaborar bem a nossa caminhada ao lado deles, para que eles sejam, ao nosso lado, perfeitos cúmplices. A falta de preparo e de formação dos nossos filhos pode promover prejuízos para os nossos lares. Note este filme. Intruders! Get them! Get them! Sorry. Se em nossas casas não houver uma cumplicidade perfeita e um bom treinamento, nós vamos notar que isso pode trazer prejuízos. A cena que assistimos, ela pode ser cômica, mas ela nos mostra que os membros de uma família são como uma grande equipe de futebol. Se não estiver sintonizada e integrada, ela jamais vencerá qualquer competição. Devemos aprender a conjugar esforço e cuidado de uns para com os outros, porque esse tipo de cumplicidade gera o fortalecimento da família e o seu crescimento, a sua estabilidade. Se formos capazes de manter um bom nível a nossa integridade pessoal, se soubermos administrar bem os bens que temos e se soubermos cuidar dos membros de nossa família, nossos lares serão sempre bem conduzidos. Que Deus nos abençoe, porque esta é a proposta de nosso estudo nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe. Um bom dia e até o próximo estudo. Termo de ajuste de conduta. Disponibilizar álcool em gel na entrada da igreja. Disponibilizar solução clarificada para a higienização dos pés. Para cada 1 litro de água, 80 ml de água sanitária. Disponibilizar máscaras para as pessoas que comparecer sem o uso devido. Disponibilizar luvas para os diáconos. Fazer a medição da temperatura com o medidor a laser na entrada do estabelecimento e sem contato físico. Se apresentar febre, deve retornar para suas casas. Não deve haver contato físico, toque no ombro, aperto de mão e etc. Idosos e pessoas com doenças crônicas não poderão participar dos cultos. Preparar a igreja para receber apenas 30% da sua capacidade.
Por exemplo, se uma igreja tem capacidade para 100 pessoas, usará apenas a capacidade de 30 pessoas. As pessoas deverão se sentar com um distanciamento de 2 metros entre elas. Todos deverão usar máscaras o tempo todo. Não compartilhar microfones. Culto resumido, apenas cântico, leitura da palavra, louvor e mensagem. O grupo de louvor deverá obedecer o espaço de 2 metros entre um e outro. Cultos apenas um dia da semana, os demais deverão seguir online. Durante o culto, manter todas as portas e janelas abertas. Não haverá trabalhos específicos com as crianças. As crianças poderão acompanhar os pais no culto. Se realizar mais de um culto, deverá ter um intervalo de 2 horas entre um culto e outro. E fazer a higienização do ambiente com a mesma solução de água e água sanitária.